Maria Flor Pedroso. Antes de mais, obrigado por este almoço. Qual é a sensação? Qual é o retrato com que ficas nesta Casa de Abril, digamos, à mesa, falando não só não falando do cozido, mas aproveitando o cozido à portuguesa para falar de Portugal e, no final, com alguns dos homens de Abril. Tem algum significado para ti? Não, isso tem, claro que tem, mas o retrato, para responder à tua pergunta, o retrato com que eu fico é que as pessoas neste momento estão um bocadinho a favor, estão de facto preocupadas com a qualidade do seu espaço público. E o que eu tentei aqui falar também é da forma como a comunicação social hoje também contribui para esse espaço público e, por vezes, e em circunstâncias muito específicas, nem sempre trata também dessa qualidade do espaço público. E o espaço público que nós temos em democracia é absolutamente essencial e, portanto, por isso é que eu acho que é importante nós não só pensarmos sobre isto, mas também refletirmos sobre a qualidade do espaço público, porque isso tem a ver com a democracia, isso tem a ver com aquilo que nós queremos do país. Foste muito clara, porque nem sempre estamos habituados a ver a classe jornalística a questionar, digamos, os seus próprios modos de atuação. Penso que hoje em dia, aos poucos, as pessoas vão compreender um bocadinho que isso não é nenhuma diminuição do seu poder, mas questionar as formas de atuação é, de alguma forma, ainda por cima, na crise que vivemos, se todos questionarem qual é o seu papel, isto se calhar pode tornar-se um bocadinho mais fácil, digo eu. Mas isso, quer dizer, nós temos que pensar sobre aquilo que fazemos e eu gosto de ter alguma reflexão sobre o trabalho que faço e também sobre o trabalho, sobre não só eu propriamente, mas também aquilo que vem para esse espaço público. E penso que hoje há alguns constrangimentos da forma de trabalhar o jornalismo político, que é disso que eu estou a falar, e é isso que me preocupa. Há alguns constrangimentos que, a meu ver, fazem baixar a qualidade do trabalho produzido. E, portanto, basicamente é isso. Flor, é um bocado a ideia de que os jornalistas parece que não são alvo, digamos, há uma classe, digamos, que não deixa que se questione, portanto, não, quer dizer... Mas eu isso nunca vi, onde é que isso está escrito? Onde é que está escrito que os jornalistas... Não é questão do estar escrito, é a atitude. O jornalista é algo imperturbável que não se deixa... Eu estou habituada, talvez também por fazer jornalismo político, em discutir muito o trabalho que faço. E vieste aqui falar de algumas das questões... Mas estou muito habituada e, como tu sabes, tiveste também muitos anos de Parlamento, e eu sou repórter parlamentar, é a minha base, nós discutimos muito o nosso trabalho e a forma como o fazemos e, portanto, o Parlamento sempre foi... O Parlamento é um espaço de discussão, por isso é que é tão atacado, porque é muito exposto e é um espaço de discussão. E, por vezes, este país tem muita dificuldade e isso tem razões históricas que não vale a pena aqui falar, mas os portugueses e Portugal e este país têm muita dificuldade em a discussão, a livre troca de opiniões ser aberta e pública. E eu tenho a felicidade de trabalhar num espaço que é a Casa da Democracia, em que constantemente nós estamos a refletir sobre aquilo que fazemos, para já, porque a atualidade e o fluxo de informação é também muito rápido e é constante e também nos obriga constantemente a estar a interagir e, portanto, tenho essa grande felicidade de trabalhar num sítio em que a discussão do trabalho é feita permanentemente e, portanto, talvez daí ter esta percepção hoje de que a forma como a proliferação do direto pelo direto está a empobrecer claramente a qualidade do espaço público produzido por jornalistas, pelos jornalistas. Este aqui a questionar exatamente a questão dos diretos, que não há tempo para, digamos, respirar, pensar sobre o que é dito. Quando levantas essas questões é benefício de um melhor discurso político, um discurso que, digamos, que a teoria bata certo com a prática? Vamos lá ver, eu faço jornalismo político, mas o que me interessa a mim é a qualidade do jornalismo político, porque eu acho que se esse jornalismo... Sim, mas ela está ligada à qualidade do discurso dos políticos. Sim, está bem, mas eu posso fazer um bom jornalismo político com maus políticos.
O que interessa é a qualidade do meu trabalho. Ou do meu, quando eu digo meu, do nosso trabalho. Não é do meu em particular, mas do trabalho jornalístico em si. Agora, o que eu penso é que, nesta altura e neste momento, a proliferação de diretos empobrece, do meu ponto de vista, claramente, o trabalho jornalístico que é produzido. Porque, para mim, jornalismo e jornalismo político obriga a mediação, obriga a edição. Edição não é manipulação. Eu não tenho... Um jornalista que manipula é um jornalista que não sabe o que está a fazer, que não tem condições técnicas para fazer a sua profissão, para atuar na sua profissão. Disseste que era preciso retirar toda a propaganda ao discurso político aqui. Eu penso que o trabalho do jornalista político é precisamente esse, retirar a propaganda do discurso do político. Achas que os nossos políticos, hoje em dia, ainda persistem um pouco no discurso visto como propaganda e cada vez menos como a realidade aí está a desmenti-lo? A situação que estamos a viver, em que, de facto, uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. Vai haver mais hipótese nas próximas eleições que os políticos persistam nesta atitude, digamos, mais do que um discurso escorreito, onde teoria e prática estejam de acordo, a propaganda, de facto, tem os seus dias contados? Acreditas nisso? Não, acho que a propaganda, infelizmente, não tem os seus dias contados e acho que os políticos nunca vão, também nunca podem. Porque também faz parte do discurso político a propaganda, mas penso que esta campanha não vai ser... Não há nenhum papel a mais que se exija aos jornalistas de confrontarem os políticos com o que há de propaganda a mais? Com certeza que sim, mas esse é o papel dos jornalistas. Agora, o que eu digo é que o trabalho do jornalista político é retirar essa propaganda do discurso e passar, de facto, aquilo que é o discurso do político. E hoje, o que eu sinto com a necessidade da rapidez, a rapidez é inimiga de uma série de coisas. Nós não pensamos bem à primeira, ninguém faz bem as coisas à primeira, e nós hoje somos obrigados a fazer tudo bem à primeira, e o mais rapidamente possível. E o nosso trabalho, que implica trabalho jornalístico, o trabalho do jornalista político, implica enquadramento, implica explicação. As medidas têm que ser explicadas, as ideias têm que ser explicadas, e nós não temos hoje tempo, pela forma como se produz também a informação, que o que interessa só é encher a antena, seja ela qual for, por vezes há muito pouco tempo, não estou a dizer que seja assim sempre, mas de uma forma geral há muito pouco tempo de preparação e isso empobrece a qualidade do jornalismo que é produzido, não tenho a menor dúvida. Achas que os jornalistas têm a noção disso e há algo que se exija mais à classe, nomeadamente o sindicato, o observatório de imprensa, todos os instrumentos? Eu acho seguramente que esses organismos certamente também já se aperceberam disto e de outras coisas que eu não estou a falar. Mas eu penso que quem se preocupa com a sua profissão preocupa-se com isto, seguramente, digo eu. Flor, mudando para a atualidade, como é que a jornalista Maria Flor Pedroso vê, qual é assim uma espécie de antevisão? O que é que tu achas que vai passar-se? Vamos ter mais do mesmo? Passos Coelho, as suas contradições, José Sócrates com a sua vitimização, o que é que vai acontecer? Vai haver alguma alteração radical? A abstenção vai impor-se? Como é que vês? Qual é o teu retrato? Eu não conheço nenhum político que não se tenha vitimizado e não conheço nenhum político que não seja contraditório, porque todos eles já o fizeram. Em relação à abstenção, é um indicador muito difícil de prever. Não sei o que é que o protesto da geração Arrasca significará em termos de participação na vida política ativa. Não sei como é que isso pode ser enquadrado fora dessa vida política ativa e receio mesmo esses enquadramentos, porque nos levam a outros caminhos que não passam, ou que podem não passar pela democracia, e isso a mim inquieta-me. O que é que se vai passar nestas eleições? Eu acho que essa é a resposta de $1 milhão, de euros, de $1 milhão de qualquer coisa.
Temos um dado, por exemplo, da última sondagem da TVI que não interessa. Não interessa, claro que interessa. Sim. Interessa um conjunto de sondagens, com certeza que interessa. As sondagens são instrumentos importantes de medição daquilo que se está a passar, pelo menos da opinião daquelas pessoas ouvidas naquele momento e daquela forma, e à pergunta que foi feita. Eu tenho uma abordagem, precisava de ver exatamente a ficha técnica, o grau de erro, a sondagem, enfim. Agora, eu acho que há maior probabilidade de acontecer uma coisa do que outra, mas não quer dizer que isso seja assim. Acho que ainda é cedo. Acho que esta campanha eleitoral vai ser uma campanha muito dura. Vai ser uma campanha muito dura. Achas que os eleitores vão participar mais nos comícios, vão confrontar os políticos com o que andaram a dizer, o que fizeram, ou o que dizem que vão fazer, e o que é que pode não acontecer em relação a isso? Isso aí não sei. Ainda não é desta que de facto vamos ter um eleitorado mais ativo e mais consciente? Não sei. Eu acho que a grande incógnita está naqueles que saem à rua para se movimentar e para dar conta do seu protesto, que foi muito plurifacetado. Não foi um protesto único que nós vimos naquele dia 12 de março. Eu não sei se essas pessoas sentiam ali, houve ali uma parte muito contra a política, e as pessoas não percebem que a política é tudo e que a política somos todos nós. E portanto, isso faz-me um bocadinho impressão, como é que se chega, e pessoas com formações várias e com boas formações, entre aspas, que dizem política não, quando para mim é não estar a perceber nada, porque eu não vejo outra forma. Mas posso ser eu que... Há dois leitores que colocam a questão do que é que achas se Passos Coelho for nomeado Primeiro-Ministro, a posição dele face à privatização da Caixa, e também sobre a questão do Serviço Nacional de Saúde, penso que também sobre a educação, que poderão mudar, digamos, o perfil. O que é que... Eu peço desculpa a esses leitores e da Ânimo, que saúdo, mas assim, não acho rigorosamente nada. É uma proposta que foi feita por um líder partidário, neste caso o líder do PSD. Ele já a tinha feito anteriormente, depois já a tinha deixado cair, agora voltou de novo a colocar a questão da Caixa como possibilidade de ser privatizada. Já ouvi e li declarações de pessoas do setor bancário a entenderem que não é uma boa ideia. Eu não sou de facto todo especialista, isso acho que é uma questão que as pessoas têm que apurar por si e saber se, em relação à saúde, é exatamente a mesma coisa. É uma proposta que um dirigente político faz, e o meu papel enquanto jornalista não é dizer o que é que eu penso das propostas que os dirigentes políticos fazem. Nós cumprimos o papel de colocar aqui o desafio que lançámos aos leitores. Em todo caso. Uma última questão. Não te quero falar se estás com saudades do professor Marcelo, que penso que vamos ter aqui, mas assim, muito rápido, antes da última questão, foi um tempo que te deixou saudades, estares ao lado de alguém que, com uma capacidade de análise, de encenação, e nos tempos que correm hoje em dia, gostavas de novo de voltar a repetir essa experiência? Isto é assim uma pergunta muito marota, mas responderás como quiseres. Eu gostei muito da experiência que tive com o professor Marcelo. Fui, como alguém diz, fui bastante feliz. Foi porque, assim, era uma coisa que me dava prazer e que acho que, de uma forma geral, não sempre, mas acho que foi um trabalho e um tempo conseguido. Saudades, vou matando-as regularmente, porque nos vamos continuando a encontrar, e portanto é uma pessoa que eu já conhecia e que nesta altura, enfim, que regularmente vamos falando. Então, acelera lá o pauzinho na engrenagem que metemos, porque penso que o professor Marcelo estará connosco mesmo a terminar. Estamos a falar para aquilo que se convencionou chamar redes sociais. Nós continuamos a preferir os médias de proximidade. Qual é o papel, tu que também tens a editora, para além da editoria da política da Antena 1 e do blog Sem Embargo, há um papel para os blogs, o Facebook, estes meios vistos não como um fim em si próprio e tendo em conta as novas tecnologias, o que podem fazer, e obrigado por correres o risco de estar aqui a falar para um desses meios. Há algum papel? Podemos acrescentar alguma coisa ao cotidiano dos portugueses, neste caso, com este tipo de intervenções?
Assim, eu acho que várias pessoas. Eu resisti muito a ir para o Facebook, neste momento estou no Facebook, mas estou com a ideia, e praticamente é só isso, não utilizo o Facebook para questões pessoais, nem para mais exposição. Nem para mais exposição, apenas para a divulgação do trabalho da editoria política da Antena 1 e de coisas que eu vou encontrando pelos média fora e que acho interessante partilhar, artigos de imprensa estrangeira ou mesmo imprensa nacional. Não sou muito de pôr músicas no Facebook, não tenho também muito tempo. Vais pôr esta entrevista, que vamos pôr no teu mural, se não puseres tu? Depois tu vais pôr, portanto vais ter muitas partilhas. Acho que não me cabe a mim também eu partilhá-la. Agora, o Facebook, neste momento, e sobretudo associado também ao blog Sem Embargo, que é o blog da editoria política da Antena 1, que é um blog tal e qual como a editoria política da Antena 1, ou seja, é tudo aquilo que se pode ouvir na rádio e aquilo que um blog permite, ou seja, eu na rádio não posso pôr fotografias, por exemplo, como nós fizemos numa reportagem de Carlos e Camila em Belém. É diferente isso e, portanto, no blog podemos aí pôr uma série de fotografias que mostram uma outra série de coisas que nós não podemos contar tudo na rádio, porque na rádio o tempo é finito. No blog não é finito. No blog é infinito, precisamente, mas há ali um trabalho editado e as pessoas, quando vão ao blog do Sem Embargo, sabem que o que está ali é informação, não é opinião. É um blog que não tem opinião sobre o que quer que seja, é um blog que resulta do trabalho de 5 pessoas, sobretudo, se bem que nós também ponhamos coisas que a rádio, que a redação da Antena 1 faça, que têm a ver com política e, portanto, no fundo, foi quase uma coisa, veio a seguir à outra. Depois das presidenciais, houve 2 jornalistas que estiveram a fazer a campanha para a Antena 1 a seguir um determinado candidato que resolveram fazer um blog delas e depois uma dessas pessoas faz parte da equipa de política da Antena 1 e pensou, por que não fazer um da editoria toda, porque temos assim muito mais possibilidade de... Ou seja, comunicar é preciso. Há lugar para as linguagens da rádio, absolutamente, dos blogs, e, do Facebook. chamar a atenção para a rádio, que é um meio pobre, que é um meio pobre comparado com a televisão, numa altura em que a minha empresa juntou rádio e televisão, obviamente que, comparando com a televisão, a rádio é um meio pobre nesse ponto de vista. E, portanto, chamar a atenção para um trabalho que é feito com alguma coerência e que é feito com alguma... nós tentamos, obviamente, nem sempre isso é possível e também, claro que erramos, mas nós tentamos fazer com o máximo de qualidade possível. Obrigado, Flor, bom trabalho para ti, para a tua rádio, para os teus blogs e para tudo aquilo que é comunicar. Obrigada e muito obrigada, Ânimo e António, muito obrigada pelo teu convite, que foi um prazer ter estado aqui e isto não é só aquela coisa que se diz sempre, muito obrigada. Não, foi mesmo um prazer estar contigo de novo, que não te vi há algum tempo, e estar aqui no Ânimo. Obrigado, nós é que agradecemos.